Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Como estão vocês? Estamos aqui hoje, então, para transmitir a vocês a nossa aula de ontem, que infelizmente eu não pude estar com vocês no horário previsto, né? Mas hoje eu quero passar um resuminho para que a gente tenha acesso, então, às explicações aqui as impressões, né? Mas eu quero que vocês também publiquem para mim as suas opiniões a respeito desses recortes. Depois eu vou recortar cada um dos itens aqui que eu achei importante grifar para que e vou postar lá no grupo, lá no WhatsApp, para vocês mandarem as opiniões de vocês a respeito, tá bom? Podem mandar por aqui também se acharem necessário. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os médiums. Quem são os nossos médiums, né? E ali no capítulo 2, na página 100, então, começa a falar sobre os médiums. E eu recortei algumas partes que eu vou ler para vocês e depois eu vou dizer o que eu penso sobre isso, mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. O mais importante é o que vocês pensam, porque além de eu não trabalhar no grupo mediúnico, não ter tanta convivência assim com a mediunidade propriamente dita, a gente sabe que nós somos médiums e tudo que está à nossa volta é também as manifestações mediúnicas, muitas vezes, né? Através da intuição, através das coisas que a gente vê, fala, ouve, das escolhas que a gente faz. Tudo isso é muito importante para a vida do médium. Mas vamos lá, então. Em primeiro lugar, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a Ele a inspiração necessária para que possamos passar, não o nosso achismo, e sim as orientações dos bons espíritos que têm nos assistido nesses momentos que nós estamos fazendo essas aulas virtuais. Que assim seja. Então, o que eu grifei de importante nessas páginas aqui, e que pode corroborar com o que está lá no livro dos Espíritos e com os recortes lá que eu mandei para vocês, é o seguinte: esperar do médium aquilo que está fora dos limites de sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador é incapaz de achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Isso está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, no item 185. Então, o médium é aquele que tem que estar sempre se aprimorando. Não se pode esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Ele precisa estar sempre alimentando os seus conhecimentos, está sempre estudando. Sobre isso a gente já falou em outras conversas que nós tivemos aqui, né, ao vivo, nas videoconferências. Então, sem o conhecimento das suas aptidões mediúnicas, o observador é incapaz de achar explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Então, o médium tem que se conhecer, ele precisa, além de estar sempre alimentando-se de boas leituras, de boas orientações mediúnicas, ele precisa saber até onde vai a sua capacidade mediúnica e respeitar esses limites. Não adianta as pessoas quererem desenvolver mediunidades que elas não possuem essa aptidão, né? Então, o médium tem que se conhecer, tem que saber o que ele é inerente ao seu espírito, tá? Outra parte que eu recortei aqui, que eu achei bem importante que a gente perceba, é na página 101, no item 61 aqui, que fala: a obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se sem dúvida à suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Então,
por que que diz isso, né? Aí ele continua explicando ali. Sabe-se que em química algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições e decomposições se produzem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito como os do médium, desde que esses fluidos são matéria. Não admira que, em certas circunstâncias, essa combinação seja contrariada pela presença da luz. Então, pessoal, como ele fala ali, ó, se na química algumas combinações elas não funcionam na presença da luz, as mesmas condições, os mesmos fenômenos acontecem com os fluidos. Se o fluido do espírito e do médium não estão em consonância, não vai funcionar. Se o espírito é muito evoluído e o médium não está apto a perceber esse fluido, não vai enxergar a luz, não vai perceber, não vai acontecer. Então, tudo depende da combinação fluídica que existe entre o médium e o espírito. E aí, então, nós vemos que aqueles médiuns que se dedicam a estudar, se dedicam a aprimorar a sua capacidade mental, a alimentar a sua capacidade mental com boas vibrações, automaticamente vão melhorando o seu campo fluídico. E aí eles vão conseguir perceber a presença de espíritos mais evoluídos. Quando nós não fazemos isso, os espíritos que vão se comunicar serão sempre aqueles que estão na mesma faixa vibratória, ou seja, aqueles que estão, muitas vezes enganados, muitas vezes equivocados, muitas vezes brincalhões, né? Então, essa é a faixa que se comunicará conosco se nós não melhorarmos a nossa capacidade, a nossa higiene mental. Aí, continuando no item 62, só um detalhe, quando eu falo página, eu estou me baseando nessa minha edição aqui, então não considerem a página, considerem o capítulo. Isso está no capítulo 2 e nós estamos vendo os médiuns, tá? No item 62 diz assim: as comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito, corroborando com o que falamos antes, né? Que está escrito antes, não foi nós que falamos, foi Kardec. Já estou querendo me igualar a ele. A facilidade das comunicações depende do grau da afinidade existente entre os dois fluidos. Então, isso é muito importante. No 63, fala assim: pois, um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Não existem médiuns universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Então, a pergunta que os médiuns têm que se fazer: que instrumento eu quero ser? Eu quero ser instrumento de espíritos baixos, de espíritos enganadores, de espíritos perdidos, de espíritos trevosos, ou eu quero ter comunicações que levem as pessoas consolo, que levem as pessoas força, ânimo, espíritos que me impulsionem a melhorar, a ser melhor como pessoa, a ser melhor como médium, a poder distribuir amor e consolação às pessoas. Essa é a grande pergunta que nós médiums, em qualquer situação, devemos nos fazer. Embora não estejamos no trabalho mediúnico, mas quando nós estamos na casa espírita, seja para servir água, seja para conduzir as pessoas ao passe, seja para orientar qualquer tipo de trabalho, estamos no exercício da mediunidade.
Então, assim, não se pode, no item 67 fala assim, não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos e mesmo muitos dias antes, se for possível. Então, não é o. Embora eu falei que a gente pode melhorar o nosso campo vibracional, não é nós que escolhemos os espíritos, é os espíritos que nos escolhem, é o grupo espiritual que atua na casa espírita que determina qual médium vai ter contato com determinados espíritos, e isso é escolhido através da afinidade mental. Então, o máximo que nós podemos fazer é nos recolher em prece, é nos preparar para os trabalhos, seja qual trabalho for que vamos desempenhar na casa espírita. Nós temos que estar em consonância com o que a espiritualidade vai nos propor naquela noite de trabalho. E aí, se eu saio de casa irritado, brabo, raivoso, é claro que no ambiente doméstico, onde muitas pessoas vivem, e outras não são comprometidas com o trabalho espiritual, muitos vão nos tentar tirar o foco, né? Mas nós temos que estar preparados. Então, se a gente faz o recolhimento, a prece, se a gente pede e se a gente trabalha na intenção de fazer o bem, a gente não pode entrar no campo vibracional daqueles que querem nos tirar o foco. E aí a gente vai para o trabalho, e quando a gente chega à casa espírita para desempenhar qualquer trabalho, quem faz a triagem é a espiritualidade, são os espíritos que estão ali esperando para se manifestar ou para receberem a orientação física, né? Que aí vão estar sendo direcionados pela espiritualidade. Então, o que se fala aqui no final do item 68 diz assim, no item 68 diz assim: quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último. Nesse caso, o pensamento chega em segunda mão. Então, assim, vamos que eu vou para a casa espírita, eu não estou muito preparada, eu briguei, eu me estressei, ou eu saí do trabalho com preocupações do meu trabalho, esqueci de fazer a prece, e fui para o centro espírita para o trabalho mediúnico. Chegando lá, eu não estou muito conectada, mas a espiritualidade tem um trabalho para mim, ela precisa de mim, ela precisa da minha energia física. Eu não estou muito legal. O que acontece? A comunicação não vai se dar de forma direta. O meu mentor, o meu guia espiritual é que vai se envolver ali, e ele vai ser o mediador entre eu, corpo físico, eu, energia física, e o espírito que precisa de ajuda, né? Ou que precisa passar aquela comunicação para o grupo, para o trabalho, enfim. E quem vai intermediar vai ser o meu guia protetor. Então, isso depois de ter atravessado, né, esses meios, compreende-se então quão importante é o médium ser bem assistido, porque se ele for por um espírito obsessor, ignorante, orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Então, quando nós temos um bom guia espiritual, quando nós, mesmo que naquele dia eu não estou legal, mas ao longo do tempo eu estou em comunicação com o meu guia espiritual, alimentando-nos, eu e ele,
de boas vibrações e bons entendimentos, a gente vai desempenhar um bom trabalho, independente de qualquer coisa. Então, nós temos que estar sempre em consonância, porque a gente nunca sabe, quando nós chegamos na casa espírita, o que nós vamos encontrar. Seja no trabalho mediúnico ou seja no estudo mediúnico, porque eu sou monitora. E eu não sei quem vai estar lá na hora que eu chegar para o estudo. Eu posso chegar para o estudo e eu não posso esquecer que os meus assistidos, né, o pessoal que estuda comigo, os estudantes, eles também são médiums. E eu não sei como eles passaram o dia, eu não sei do que eles se alimentam mentalmente, eu não sei o que eles vão trazer para o estudo, que tipo de problemática vai se apresentar. Se eu não estiver preparada para realizar esse trabalho, vai tudo por água abaixo. Então, aqui entra, assim, a importância de nós nos conscientizarmos da responsabilidade que é qualquer trabalho na casa espírita e que na qualidade de médiuns, todos nós temos que estar sempre nos alimentando e alimentando o nosso mentor com boas vibrações, com bons pensamentos, para que isso cresça, evolua e que nós possamos sempre estar aptos a desenvolver qualquer tarefa e auxiliar qualquer tipo de pessoa ou situação que venha a ocorrer dentro da casa espírita. Então, no item 69, ali encerrando já essa parte, a gente fala assim, a gente não, Kardec, eu tô querendo ser Kardec, olha a minha soberba. 69. Quer se experimente, mesmo que seja simples observador da experiência de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que podem manifestar-se, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de não perder o tempo pedindo o impossível. Então, não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, a influência do meio e as disposições morais e etc. Então, há que se ter muita consciência do que se está fazendo. Então, quando as pessoas dizem assim, para você ser feliz, você tem que desenvolver a sua mediunidade. E aí, a gente acha isso que é a 8ª maravilha do mundo. Ou não, a gente acha que isso é um peso que a gente não vai conseguir carregar, que eu não quero me comprometer, eu não quero ter esse tipo de problema, eu não quero ter essa responsabilidade. Enfim, nem uma coisa nem outra. Você pode desenvolver a sua mediunidade e não significa que você vai ser feliz eternamente. Os problemas vão acontecer, as situações difíceis, a sua vida vai continuar como sempre foi. Tudo vai depender da forma como que você vai enfrentar as situações. Então, desenvolver a mediunidade não é desenvolver a mediunidade, é educar-se para ser médium. Se nós todos somos médiums em maior ou menor grau, nós temos que saber em que grau nós estamos com essa mediunidade. Se nós temos graus maiores, com maiores comprometimentos de cura, vidência, escrita, nós temos que saber que nós vamos ter que nos alimentar muito mais e muito mais, com mais amor e mais disposição, tá? Quando nós não temos todas essas mediunidades, é melhor? Não se sabe. Nós temos que estar preparados igualmente, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer. Então, nós temos que estar com essa consciência nos nossos trabalhos, com o nosso estudo, porque quando nós adentramos uma casa espírita, quando nós estamos com essa disposição de auxiliar o próximo, nós temos que estar sempre preparados, seja em maior ou menor grau. E conforme nós vamos nos aperfeiçoando, estudando, nos educando, nós vamos tendo maiores condições de enfrentar os nossos problemas pessoais.
as nossas dificuldades pessoais, os nossos problemas com as nossas famílias, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Isso denota uma felicidade, não uma felicidade eterna, mas uma alegria de a gente poder conseguir enfrentar os problemas sem culpismo, sem achismo, sem choradeira, sem vitimismo, sem achar que a gente só nasceu para sofrer, que a gente é a última escolha de Deus, que a gente não é nada. Né? O Espiritismo e a educação da mediunidade vem nos dar a capacidade de entender que nós somos coautores da nossa vida, das nossas escolhas, da criação, que nós não nos igualamos a Deus, porque nós temos um longo caminho aí pela frente, mas que nós temos, sim, condições de fazer escolhas conscientes, de não ficar chorando a qualquer coisa, não nos comportarmos como crianças indolentes, né? Então, acho que seria isso. E para encerrar, eu gostaria de passar para vocês, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir ontem de manhã, no dia 11 de manhã, no início do fórum da Abrarte. A primeira entrevista foi com o Haroldo Dutra Dias, onde ele fala da importância da arte para o trabalho, para a mediunidade, enfim, o que tem a ver isso, né? Eu não lembro o texto direito, mas ele falou uma coisa assim que me despertou muito para isso e corrobora com o que nós acabamos de estudar. Ele falou assim, que o músico, o artista, ele é um médium, né? Ele é um médium. Então, o artista, ele precisa alimentar-se de boa arte para se inspirar e se conectar com boas vibrações. O artista que não faz isso ou que está numa vibração menor, ele vai se afinizar com aquele tipo de arte que não deixa de ser arte, né? Mas uma arte mais afinizada com o seu momento mental e com a sua atividade mental. Então, é onde nós vemos, assim, uma arte que eleva e uma arte que às vezes nos deprime, porque tem arte que nos leva à depressão, tem arte que nos leva à ansiedade, tem arte que nos inspira o uso de drogas, tem arte que mexe com a nossa libido, tem arte que mexe com a nossa energia sexual, tem arte para todos os gostos, né? E ele estava falando especificamente de nós termos não existe ainda uma arte espírita, mas os espíritas que estiverem destinados a trabalhar nesse campo artístico tem que se afinizar com o trabalho e com o objetivo do espírito. Elevar o espírito e trabalhar o espírito para se conectar com Deus, né? Então, a arte, ela nos leva a uma conexão. Então, que a arte espírita seja uma arte voltada para nos levar à conexão com Deus, assim como a mediunidade o é. Então, o artista é um médium. E se ele se conectar, se ele se alimentar e se educar para ser artista, espírita, ele tem uma responsabilidade maior de levar as pessoas consolo, elevação, um bem-estar à mente, um bem-estar ao coração, um bem-estar ao espírito, né? Então, isso é também mediunidade. E também é uma forma de adoração, porque quando nós nos conectamos a Deus, é a forma de nós adorarmos a Deus, né? Então, assim, isso me fez despertar, assim, eu, por exemplo, eu acredito na educação, eu acredito eu me conecto com Deus quando eu estou estudando, eu me conecto com Deus se eu entender Deus,
Eu não me conecto com Deus através de coisas que eu não sei explicar. Eu conecto com coisas que eu consigo explicar. Os livros me trazem esse entendimento. A doutrina espírita me ensinou a me conectar com Deus através da educação, através do ensinamento, através da leitura, através do aprendizado, né? Há aqueles que gostam de ir na igreja, porque gostam de ver missa, porque se conectam vendo o ritual, tomando a Eucaristia. Há aqueles que se conectam com Deus através de símbolos, sinais inexplicáveis. Para mim não faz sentido. Se eu não entender, não faz sentido. Se eu não souber por que aquele sinal é desta forma, por que o corpo e o sangue de Cristo, nananã, e divide o pão, ao meu entender, aquilo é só uma bolinha de água com trigo. Aquilo não tem significado no meu coração. Então eu posso ir a milhões de missas, eu não vou me conectar. Quanto que a minha filha, por exemplo, adora ir à missa e gosta do momento da Eucaristia. Ela se conecta ali. Eu não. Para mim aquilo não faz sentido. Então isso é de pessoa para pessoa, depende da pessoa, depende do que vai ao seu coração. Então você tem que se conectar com Deus aonde está o seu coração. E se você é médium, em qualquer grau, né, você tem que se conectar com aquilo que te faz bem ao coração. Então, era o que nós tínhamos para hoje, tá bom? Podemos conversar sobre isso na sexta-feira que vem, de novo, às 20 horas. Espero que todas possam assistir esse vídeo. Espero que todos possam postar lá as suas impressões sobre os recortes que eu vou mandar. E espero que, se não puderam ler o livro, que pelo menos tenham visto as questões do Livro dos Espíritos, que fala também sobre esse assunto. Tá bom? Um bom sábado para vocês. Hoje nós temos o nosso trabalho na rua. Acabou a quarentena aqui em casa, graças a Deus. Ontem a Secretaria de Saúde entrou em contato com a minha filha e liberou ela do isolamento. Mas ela ainda tá, né? Diz que vai ficar até segunda, assim, se cuidando e mais no quarto. Se cuidando, a gente se cuida, né? Lavando as mãos e usando máscara, isso a gente já vem fazendo. Mas aí a gente vai segunda-feira e voltar à vida normal, se Deus quiser. Tá bom, gente? Um bom sábado para vocês. Hoje eu vou trabalhar, a gente vai distribuir a comida para os assistidos na rua, né? A gente vai fazer o trabalho. Não vamos fazer aqui em casa por motivo de segurança, vamos fazer na casa de outra pessoa que ofereceu o espaço e vamos estar distribuindo aí, tá bom? Distribuir amor, distribuir um pouquinho de alimento, uma refeição quentinha para quem vive na rua, é tudo de bom, né? Porque, como dizem, se a gente perder o emprego, se a gente perder a família, se a gente não tiver contato com as pessoas que a gente ama, se a gente se enclausurar dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, infelizmente é onde a gente acaba ficando, né? Mas a gente tem que sempre estender a mão àqueles que não têm. Então, que Jesus nos abençoe nesse propósito. Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, agradecer a essa doutrina que nos esclarece, nos impulsiona e nos vitaliza, e vamos seguirmos adiante. Que assim seja.